a leitura do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Anjos, lição 86. Insiste na preservação da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. Esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons, que te propiciarão inestimáveis benefícios. Conforme preferires mentalmente, assim te será a existência. Então, meus irmãos, vamos agora agradecer ao nosso amado Mestre Jesus, que nos auxilia nessa manhã, aos benfeitores espirituais, trabalhadores desta casa, porque estamos aqui recebendo a mensagem do Evangelho de Jesus, pedindo que envolva todos nós e a irmã que trouxe a mensagem dessa manhã. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos o nosso teu estudo com a irmã da casa, daqui do céu, que é a Cláudia Janaína, e ela vai falar para nós sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, notícias históricas segunda parte. Hoje ela vai falar dos portageiros e dos fariseus. Então agora nós vamos convidar a nossa irmã para a mensagem de hoje. Bom dia, muito bom estar aqui nessa manhã, né? Somos contemplados por Deus e podemos estudar o Evangelho, fica melhor ainda, né? E a gente para pensar, estamos num capítulo de notícias históricas aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu confesso a vocês que a primeira vez que eu me deparei com essa introdução, eu fiquei bem assim, querendo consumir o tanto de conteúdo que tem a introdução, antes de nós adentrarmos ao Evangelho, por assim mesmo dizer, né? A boa nova de Cristo. E essa parte aqui, ela fala de profissões. E quem, quando pequeno, que não tem muito tempo assim, né? Já pensou em o que seria quando crescesse? Né? Eu acho que eu vou ser isso, eu acho que eu vou fazer aquilo, eu gosto disso. E a gente sonhou um dia com uma profissão e de executá-la da melhor forma possível. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os portageiros. Portageiros? Palavra nova para o nosso cotidiano. E se não fosse o estudo do Evangelho, eu jamais pensaria que essa palavra pertence a uma classificação profissional da época de Jesus. Mas será que só da época de Jesus? Ser um portageiro era uma profissão importante, podemos assim dizer, ou não, para os governantes daquela época. Mas será que para o povo que cruzava o caminho de um portageiro, eles os consideravam importantes? Vamos entender o que um portageiro fazia, se era mesmo importante ou não para aquela época. E começa assim a descrição dessa profissão. Portageiros eram arrecadadores de baixa categoria, incumbidos principalmente da cobrança dos direitos de entrada nas cidades. Suas funções correspondiam mais ou menos à dos empregados de alfândega e recebedores dos direitos de barreira. Opa!
Alfândega a gente já ouviu falar. Então eu acho que os portageiros hoje em dia têm alguma semelhança com uma profissão hoje do nosso atualidade. E ele continua assim: compartilhavam da repulsa que pesava sobre os publicanos em geral. Essa razão porque no Evangelho se depara frequentemente com a palavra publicano, ao lado da expressão gente de má vida. Tal qualificação não implicava a de debochados ou vagabundos. Era um termo de desprezo, sinônimo de gente de má companhia, gente indigna de conviver com pessoas distintas. Será que ser um portageiro da época era sonho de toda criança, principalmente judia? Eles eram arrecadadores de baixa categoria, aí já classifica a classe deles. Principal função era arrecadar o pedágio para poder entrar numa cidade, ou seja, toda vez que se fosse preciso sair de uma cidade para outra, precisava pagar um valor aos portageiros, senão não podia entrar. A gente vê isso quando a gente paga pedágio, ou até mesmo quando a gente viaja de um país para o outro, a gente paga uma taxa alfandegária para circular naquele país por um tempo. Geralmente eles dão de 20 a 30 dias. Isso acontece muito quando a gente precisa ir para outro país. E semana passada, através deste mesmo estudo, nós conhecemos os publicanos, que também não eram bem vistos pelos próprios judeus, porque costumavam arrecadar impostos, mas para benefício próprio, não respeitando nem mesmo os seus irmãos de fé. Teve esse estudo semana passada sobre os publicanos. E os portageiros, mesmo não tendo o mesmo cargo imponente dos publicanos, eram colocados no mesmo patamar de repulsa do povo judeu. Eram também considerados de má vida. Então, assim como os publicanos, ninguém queria repartir de bom grado o mesmo ambiente que eles. Imaginem você ter uma profissão e, por causa da sua profissão, ninguém gostaria de estar ao seu lado. Pela má reputação da categoria, mesmo os mais honestos que cumpriam seu dever de cobrador de pedágio sem benefício próprio, mesmo estes eram vítimas de preconceito, traição e perdiam muitas vezes o seu convívio social, ficando limitados aos familiares. Porque a gente sabe que em diversas profissões existem alguns tipos de favorecimentos ilícitos. E como eram todos taxados igual, mesmo aquele que cobrava o imposto ali, o pedágio, para passar de uma cidade para outra, cobrava o que realmente deveria ser arrecadado, ele não era bem visto. Porque existiam os outros que se favoreciam. Quando Gandhi trabalhava pela independência da Índia, empenhou-se também em combater uma questão interna, o preconceito das castas, tradição milenar que divide a sociedade indiana em religiosos, guerreiros, agricultores, comerciantes e servos. A Índia ela é dividida ainda assim. Pode não predominar em toda ela, mas boa parte ainda tem essas divisões. E Gandhi já tentava combater isso. Até hoje persiste na base da pirâmide social uma categoria desprezada. Existe uma categoria que ninguém gosta deles, que são os pátrias. Sem castas, os pátrias são considerados impuros e acredita-se que quem o toca fica impuro também. Por isso são chamados intocáveis.
As pessoas não chegam próximas a esses grupos. Mas Gandhi, ao estudar profundamente os ensinos de Krishna, aprendeu que Deus não faz diferença entre seus filhos. Ele compreendeu que o sistema de castas havia sido modificado pelos homens, que os usavam para fins de dominação política e social. E foi assim que Gandhi passou a combater o preconceito contra os pátrias, que ele chamava de Arijan, palavra que significa filhos de Deus. Estava certo Gandhi, somos todos filhos de Deus. Os preconceitos que carregamos são parte de um contexto social e cultural que devemos combater. Esse pequeno exemplo de Gandhi, Jesus, por várias vezes, mostrou que a grandeza da alma, que o mundo em que habitamos, ainda estão acostumados a ver as coisas pelos olhos e esquecemos o quê? De olhar com o olhar carinhoso do nosso coração. Quem diria que o Mestre Celeste, tão aguardado, Jesus foi tão esperado, viria para servir. Todos à época esperavam como um mestre imponente, cheio de poder, onde todos seriam colocados aos seus pés. E Jesus veio numa família singela, da forma que conhecemos, bem simples, e foi aprender uma profissão: carpintaria. Os judeus não entendiam como um do seu próprio clã, do seu próprio povo, conseguia manipular em favorecimento próprio, sabendo que o povo passava por misérias, passava por problemas, e os portageiros que trabalhavam não corretamente manipulava essa profissão em benefício próprio. E hoje em dia nós temos profissões que são apontadas assim. E tá ali porque tá arrumando um dinheiro. Tá ali porque tá fazendo algo errado. A gente acostuma pegar todos por um. Um exemplo mau arrasta toda uma profissão. Mas Jesus, pela sua simplicidade, foi capaz de se fazer servo, lavando os pés dos apóstolos, ensinando lições ainda incompreendidas da humanidade e da simplicidade. Como seria possível perceber naquela figura um homem santo? Foi incompreendido por muitos dos seus. Uma vez que andava com leprosos, conversava com as meretrizes, ceava na casa de publicanos. Ele iria se contaminar com os impuros, gente de má vida, escória. Porém, ele exemplificou que ter o coração puro nos faz limpar, mesmo que aos poucos, todos os nossos erros, ao ponto de afirmar que o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Numa passagem do livro Jesus no Lar, capítulo 29, pelo Espírito Neio Lúcio, psicografia de Chico Xavier, ele dá uma releitura de uma parábola e ele coloca como título a parábola relembrada. Começa assim: conta-se que após ouvir a parábola do samaritano, narrada por Jesus, o apóstolo Tadeu ficou muito interessado no assunto. Mais tarde, pediu que o mestre fosse mais explícito nos ensinamentos. Jesus, com sua peculiar bondade, relatou o seguinte: um homem enfermo
jazia no chão, às portas de grande cidade. Pequena massa popular assistia indiferente aos seus engares de dor. Passou ali um moço romano de coração generoso. Apressado, atirou-lhe 2 moedas de prata, que o rapazelho, de maus costumes, subtraiu às ocultas. Logo após, transitou pelo local um venerando escriba da lei. Alegando tarefas urgentes a realizar, prometeu enviar autoridades em benefício do mendigo anônimo. Quase de imediato, desfilou por ali um sacerdote que lançou ao viajante desamparado um gesto de bênção, afirmando que o culto a Deus o esperava. Estimulou o povo a asilar o doente e a alimentá-lo. Depois dele surgiu respeitável senhora, a quem o pobre dirigiu comovente súplica. A nobre matrona lastimou as dificuldades de sua condição de mulher. Invocou o cavalheirismo masculino para aliviá-lo, como se fazia imprescindível. Minutos mais tarde, um grande juiz passou pelo mesmo trecho da via pública. Afirmou que nomearia algumas testemunhas a fim de verificar se o mísero não era algum viciado vulgar e se afastou. Decorridos ainda alguns instantes, veio à cena um mercador. Condoído, asseverou a sua carência de tempo e deu 20 moedas a um homem que lhe pareceu simpático. Assim esperou que o problema de assistência fosse resolvido. Mas o preposto improvisado era um malfeitor e fugiu com o dinheiro sem prestar o socorro devido. O doente tremia e suava de dor, rojado ao pó. Foi quando surgiu um velho publicano, considerado de má vida, por não adorar o Senhor segundo as regras dos fariseus. Com o espanto de todos, aproximou-se do infeliz e lhe endereçou palavras de encorajamento e carinho. Deu-lhe o braço e o levantou, sustentando-o com as próprias energias. Conduziu a uma estalagem de confiança, fornecendo-lhe medicação adequada. Também dividiu com ele o dinheiro que trazia consigo. Em seguida, retornou com tranquilidade o seu caminho. Depois de interromper-se ligeiramente, o mestre perguntou ao discípulo: em sua opinião, quem exerceu a caridade legítima? Sem dúvida, foi o publicano, exclamou Tadeu. Além de dar o dinheiro e palavras, deu também o sentimento, o tempo, o braço e o estímulo fraterno. E para tudo usou das próprias forças. Jesus olhou o aprendiz nos olhos e falou: então, faça o mesmo. Só uma releitura da palavra do bom samaritano, que mostra que a gente, ao excluir as pessoas pelo que elas são, pelo que elas fazem, pelo que elas usam do seu livre-arbítrio, não é o correto. Jesus narrou muitas histórias, e a maioria delas, ele usava esses exemplos de profissão porque eram que na época entendiam, principalmente por exclusão na sociedade. Então lembremos do portageiros ao sairmos da cidade, ao darmos bom dia, boa tarde, boa noite, ao passarmos numa barreira fiscal. É importante para aquela pessoa, é importante a gente se mostrar solícito a quem tem certas profissões que são desprezadas hoje no nosso dia a dia. Aí a gente começa com os fariseus, outra profissão, digamos assim, mais voltada à religião. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações
sucessivamente dadas ao sentido das Escrituras e tornadas artigos de crença. Constituía entre os doutores assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas do pensamento cristão educacional da Idade Média. Então, se estudava para ser um fariseu. Jesus, quando ele narrava algumas histórias, usava muito exemplo os fariseus. E também, Jesus foi muito testado por ele durante a sua caminhada entre nós. Mas por que os fariseus eram sempre citados como exemplo do não se fazer igual a eles? Vamos ficar com essa pergunta e terminar aqui o que dizia sobre os fariseus no Evangelho. Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade, detestando-se uma às outras, como tinha o hábito de acontecer. Então os fariseus acabaram se criando várias partes na sociedade, cada uma com as suas ideias. Eles detinham as Escrituras. Eles então se sentiam o dono da verdade absoluta. E entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hilê, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras. Fé no que está escrito. Sua origem remota de 180 a 200 anos antes de Jesus Cristo. Os fariseus, em diversas épocas, foram perseguidos, especialmente por Hírcano, soberano pontífice e rei dos judeus. Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria, este último, porém, lhe deferiu honras e restituiu os bens, de sorte que eles readquiriram o antigo poderio e conservaram até a ruína de Jerusalém no ano 70 na era cristã, época em que se lhes apagou o nome e consequência da dispersão dos judeus. Aí lembra que eu falei? Por que os fariseus eram sempre usados como exemplo do não fazer igual? De alguma dessas passagens, aqui temos uma onde o Mestre Jesus, ele é bem específico. Ele foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. E Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com aparências exteriores. E Jesus deixa bem claro, com essa frase, que o real nível evolutivo da humanidade não se mede por conquistas materiais. Era uma coisa que os judeus se apegavam, era uma coisa que os fariseus se apegavam muito, os bens materiais. E o reino de Deus não vem até nós com aparências exteriores. Ele deve ser edificado no nosso interior por meio do cultivo da pureza, humildade, honestidade, generosidade e se refletir em nosso relacionamento com o outro. Antes de buscarmos a conquista do mundo, domemos os nossos vícios exteriores e vamos colocar para fora as nossas virtudes cristãs. As palavras, os exemplos do Mestre Jesus são a luz em nossas mãos, fornecendo roteiro seguro para resgate de nós mesmos, do nosso desequilíbrio, da nossa ignorância. Busquemos primeiro as coisas de Deus, que todas as outras serão acrescentadas. Aí, os fariseus, eles tinham esse hábito, tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Eles tinham muitos debates internos e externos,
Servis cumpridores das práticas exteriores e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de apostolado. Inimigo dos inovadores, afetavam grandes severidades de princípios, mas, sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes corruptos. Muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Será que temos ainda fariseus entre nós? Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins do que com o objetivo da fé sincera. Da virtude nada possuíam, além de exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras exerciam grande influência sobre o povo, e cujos olhos passaram por santas criaturas, daí serem muitos poderosos em Jerusalém. Ao ler este parágrafo, eu tenho a impressão que Jesus acabou de vivenciar alguma experiência com um fariseu. Não dá essa impressão que foi ontem, hoje de manhã? De que tão atual parece que não se passou tanto tempo. E ainda observando entre nós, fariseus, pessoas, irmãos nossos, que conhecem de cor, do avesso todo o Evangelho, e demonstra para todos ser um seguidor fiel da palavra, fiel do que Jesus deixou, mas esconde, na verdade, os seus sentimentos por trás de rituais e de total desconhecimento. Conseguem, com as suas palavras, com todo o seu enredo bonito, arrastar multidões que estão sedentos de fé. Sofrida por muitas vezes, quem não sofre nesse mundão de meu Deus? Para alcançar o pedestal da santidade, muitos se acham que têm todo o poder sobre um grupo, principalmente sobre esse grupo que os seguem. Fazer da religião um pódio para agradar a multidão e esquecer o principal. Não angariei tesouros no céu. Não angariei tesouros na terra, onde as traças comem, e sim nos céus. E o céu do nosso coração é o lugar perfeitinho onde a gente pode guardar cada tesouro e agradar a Deus. Olha que legal. Mas os fariseus, eles preferiam serem enaltecidos, serem bajulados. E olha um fariseu, terem reverência para eles. E Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita, teve uma pegada muito boa na questão 932, quando ele perguntou: por tão a miúde a influência dos maus sobrepúgio dos bons? E os espíritos responderam: por fraqueza destes, os maus são intrigantes, audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, responderão. Então, essa malícia, esse envolvimento, a pessoa sofrida, a pessoa está precisando de um abraço, temos que tomar cuidados. Quando aceitarmos que são nossas fraquezas morais que nos levam para baixo, deixaremos de nos envolver por atuais fariseus e suas palavras que nos envolvem em nenhum progresso. Alcançaremos a desejada paz, a felicidade, a cura de nossas doenças morais. Quando a gente consegue a cura das doenças morais, nosso corpo responde grandiosamente. Os bens materiais, acabamos preferindo soluções mais fáceis. Queremos resolver aqui entre nós tudo sem sacrifício.
E Jesus exemplificou que nada chega nessa terra sem um pouquinho de esforço, sem um pouquinho de vontade. Senão viraremos presas numerosas. E continua sobre os fariseus. Aceitavam ou pelo menos fingiam acreditar na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades da alma, que na lei preferia o espírito que vivifica a letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão e lhes desmascarar a hipocrisia, pelo que tinha neles escarniçados inimigos. Essa razão porque se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar contra ele e o povo e eliminá-lo. Então, por isso os fariseus eram sempre citados por Jesus como exemplos de não seguir. Por fora, bela viola, não era assim que se falava antigamente? Por fora era bonito, eram as palavras. A gente pode mascarar, a gente pode falar bonito, falar calmo, com candura, mas na primeira pisada de pé a gente esquece todo o evangelho. E era isso que Jesus queria mostrar, que para vivenciar o evangelho tem que ser todo momento, até quando alguém pisa no nosso pé. Nós não podemos falar com doçura, com candura, e ao sairmos daqui da casa espírita, no primeiro problema, a gente solta os cachorros. Para uma boa receita de paz, nós precisamos fazer, antes de mais nada, o que está sendo proposto aqui na casa espírita toda sexta-feira, a reforma íntima, que dá um trabalhão danado, ou se dá. Se as coisas vão mal, acreditemos que um dia tudo ficará bem, tudo passa. Por isso, o alerta de Jesus continua bem atual. E olha que é um alerta que, como eu disse, parece que ele falou ainda há pouco com a gente. Orai e vigiai. Vamos vigiar, mas não é vigiar o outro não, vamos vigiar a nós mesmos. A cada um segundo suas obras. Nós somos os arquitetos do nosso destino, da nossa caminhada. Quem deseja prosperidade precisa estudar e trabalhar, não é assim? Quem pede a paz tem que também deixar a paz disponível. Para ter bons amigos, nós precisamos ser amigos bons também. E se pedimos perdão aos nossos erros, temos que também aprender a perdoar os erros dos nossos amigos, dos nossos inimigos. Se temos a preguiça e as vantagens que podem surgir e fazer com que a gente se perca nas ilusões e acreditamos nela, nós temos que perseverar, vigiar, manter a vigilância todo o tempo. E a felicidade tão sonhada é a construção pessoal de cada um. Então, gente, vamos ser cristãos, vamos seguir esse lindo exemplo deixado por Cristo, mas vamos exteriorizar e interiorizar esses sentimentos também. Vamos ser um pouco melhor a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. Já valeu a pena. Vale muito a pena esse caminho no bem. Não vamos nos rotular por profissões, por segmentos. Vamos ser nós o exemplo que queremos ver no mundo. Então, meus irmãos, aqui eu encerro essa passagem. Fiquem todos na paz de Jesus. Tenham um bom dia, um bom fim de semana.
Agradecemos a nossa irmã Cláudia Janaína pela mensagem trazida nessa manhã. Vamos agradecer ao nosso amado e querido Mestre Jesus por esta manhã, por tudo que ouvimos e aprendemos, por tudo que estamos recebendo aqui nesse salão, nesse momento. Aos amigos benfeitores desta casa, que estão nos auxiliando, oferecendo para nós aquilo que necessitamos para fortalecer a nossa caminhada e a nossa jornada aqui neste planeta, envolvendo a todos nós, que essa luz e esse amor possa nos acompanhar, levando para nossos lares e a todos aqueles que estão lá, toda essa luz que recebemos nesta manhã, nesta casa. Agradecemos, envolvendo a todos nós e aqueles irmãos que aqui não estão, que não puderam chegar, que todos recebam esse amor do nosso Mestre querido. Que assim seja, graças a Deus.